Eu acredito que o Senhor, o Espírito Santo, quer despertar a nossa atenção para esta realidade, inescapável realidade, a realidade de que nós estamos em guerra. E essa pequena porção vai nos ajudar a entendermos como o crente deve lidar nesse cotidiano de uma vida de batalha espiritual. A palavra está gasta, mas ela é útil, batalha espiritual. E o verso 7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Eu vou ler mais uma vez o verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Feche os olhos. Nós, o teu povo, nós, a tua igreja, temos coração aberto diante de ti e suplicamos: fala, Senhor, fala com clareza, fala com poder, fala de tal maneira que nós possamos entender a tua mensagem, hoje aqui enviada aos nossos corações. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. O texto, ele pinta diante dos nossos olhos, ou ainda faz com que surja na nossa imaginação, uma imagem assim bem curiosa, surpreendente, eu diria. A imagem do diabo em fuga. Imagine o diabo fugindo. O texto diz: e ele fugirá de vós. Pois bem, o diabo existe. Dentro da revelação que Deus fez, revelação esta preservada nas páginas da Escritura, existem inúmeras passagens dedicadas a nos informar a respeito desta personagem, que não é uma personagem mítica, não é apenas a personificação do mal moral ou mal circunstancial. O diabo é um ser, é um ente, é uma pessoa espiritual. Não, ele não é o inimigo de Deus. Deus não tem inimigos. Classificar o diabo como inimigo de Deus seria exaltá-lo a uma condição que não lhe cabe. Não há quem possa fazer oposição ao Todo-Poderoso. A fé cristã não é dualista. O dualismo acredita que existe um Deus do bem, um Deus do mal, ambos se equivalem em poder e eles estão em conflito um contra o outro para conquistar as almas dos homens. Não é isso que ensina a Bíblia. A Bíblia ensina de forma muito clara e de maneira repetitiva que existe um único só Deus vivo e verdadeiro. Ele é o Todo-Poderoso. Dele tudo depende, nele tudo subsiste, não há quem se baste. Fora de Deus tudo é criatura, só ele é criador. E dentre as criaturas de Deus, veja portanto, uma outra classificação: um é o criador, outra é a criatura. No reino da criatura, vamos assim dizer, existe este personagem, que tendo sido feito bom, para louvor e glória de Deus, se valeu de forma muito equivocada da liberdade que possuía, e ele se constituiu no opositor daquilo que Deus ama. Então o diabo, ele não é inimigo de Deus, ele por mais trevosa que seja a sua compreensão, por mais entorpecida que seja a sua capacidade de compreender as coisas, ele sabe que ele não pode derrotar a Deus. Então ele vai contra aquilo que Deus ama. E ele vai, sobretudo, contra aqueles a quem Deus fez a sua imagem e semelhança. O diabo é o inimigo das nossas almas.
é o inimigo do povo de Deus, é o inimigo da igreja, mas ele não pode ser alçado à posição e à condição de inimigo de Deus. Quem compreendeu isso diz amém. Amém. Já colocamos o diabo no seu devido lugar, amém? Amém. E este diabo, ele é o tentador, ele é a antiga serpente, ele é o dragão. São descrições que a Bíblia faz a respeito desta personagem. A Bíblia fala que ele tem após si um exército, e ele vem com o propósito de promover destruição. Ele vem contra as nossas almas com ímpeto, com muita fúria, e nós não podemos menosprezar a capacidade de realização do diabo. A palavra do Senhor nos fala que na ocasião em que aprouve a Deus recolher o seu servo Moisés, agora está ali no monte, o corpo de Moisés, servo do Senhor, e Satanás intenta usurpar, reivindicar aquele corpo, talvez para colocá-lo no meio de Israel numa condição de idolatria. Mas um anjo da parte do Senhor vem e faz frente a Satanás, e ele diz: o Senhor te repreenda. E dali o texto sagrado nos extrai uma lição, a lição de que nós devemos respeitar as autoridades, e neste embate contra as forças das trevas, nós fazemos frente ao inferno, enviados pelo Senhor, e colocamos o Senhor sempre na frente. Quem entendeu isso diz amém. Amém. Nós não podemos menosprezar as forças das trevas. Existe um desequilíbrio no momento em que se lida com porções tais como esta, que falam a respeito de Satanás e de seus demônios. Algumas pessoas são céticas, mesmo sendo cristãs evangélicas, e elas, à semelhança talvez dos saduceus do tempo da Bíblia, negam o mundo espiritual. Os saduceus na época de Jesus negavam a realidade dos anjos, do espírito, do sobrenatural. E existem crentes que desafortunadamente leem a Bíblia e a interpretam como que excluindo o sobrenatural da Bíblia. Não sobra nada da Bíblia. É um extremo perigoso o ceticismo cristão evangélico. Não dá para colocar ceticismo ao lado da fé cristã evangélica. Num outro extremo, há quem supervalorize o tema e dê ao diabo uma posição e um status que a Bíblia não lhe dá. E caímos então na superstição, no fanatismo, num desequilíbrio igualmente pernicioso. Nós não podemos ir além do que ensina a Bíblia e também não devemos ficar aquém do que ensina a Bíblia. Satanás e seus anjos na Bíblia é um tema proposto pelas Sagradas Escrituras. A nossa tentativa aqui, com o auxílio do Espírito Santo, é não ir além do que diz a Bíblia e não ficar aquém do que diz a Bíblia. Vocês estão comigo nesse desafio? O diabo existe, e ele luta contra a igreja, luta contra o povo de Deus, luta contra as famílias cristãs, luta contra o homem e contra a mulher de Deus. E por inúmeras vezes, passagens tais como essa nos despertam para a realidade do assédio do inferno, do ataque do maligno, e qual deve ser a postura do homem de Deus e da mulher de Deus, uma vez que o diabo é real, e ele maquina o que a palavra de Deus diz, as suas astutas ciladas do diabo. Nós devemos estar preparados e embraçar o escudo da fé, posicionar
devidamente o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esteja atento, esteja sóbrio e vigilante, porque o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo, bramando, furioso, como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Existem inúmeras passagens que falam a respeito desta correta tomada de posição por parte do crente, uma vez que o diabo é real e ele trama contra as nossas almas. A palavra central aqui, que eu quero que fique fixada no entendimento de vocês, é a palavra autoridade. Autoridade. O diabo aqui está em fuga. Do que ele corre? E ele fugirá de vós. Sim, vocês crentes. O diabo virá para vos tentar, para vos assediar, para vos tocar com o mal. Mas se vocês crentes resistirem ao diabo, ele fugirá de vós. De mim? Ou daquele que em mim habita? Compreende a diferença? O Senhor te repreenda, Satanás, disse aquele ser angelical diante de Satanás na ocasião em que ele queria se apropriar do corpo de Moisés. O Senhor te repreenda. A autoridade. O que é autoridade? A autoridade é o direito de exigir obediência. A autoridade é o direito de exigir obediência, é a prerrogativa de fazer valer a sua vontade, em contraposição a outra vontade, que vem contra a tua vontade. Deus, e só Deus, é o detentor e legítimo possuidor de toda a autoridade. Isso lhe é inato. Ele é Deus, ele tem o direito de exigir obediência. Jesus é Deus, ele é o legítimo possuidor de toda a autoridade. A autoridade lhe é um direito inato. Inato é de nascimento, né? Jesus nasceu? A Bíblia fala que ele nasceu. Então houve um tempo em que ele não existia? Não. Ele é geração eterna do Pai. Mesma substância, mesma natureza, mesma essência. Luz de luz, Deus de Deus. Ele é eterno. Ele é da mesma natureza com o Pai. Ele foi gerado. Tu és o meu filho, hoje te gerei. Mas não no sentido de que ele um dia não tenha existido. Está claro isso? Depois revisita o vídeo e vê que eu não cometi nenhuma heresia aqui não, tá certo? Estou bem alinhado com a doutrina da Trindade. Jesus tem o direito de exigir obediência. A autoridade lhe é inata. Ele é Deus, e Deus é o detentor de toda a autoridade. Mas além de ser legítimo possuidor da autoridade, por natureza, Jesus se faz homem e realiza uma obra tal que, no final, ao se apresentar redivivo diante dos seus discípulos, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade conquistada. Quem está compreendendo diz amém. Jesus tem autoridade inata por conta da sua natureza. Ele é Deus.
Como se isso não bastasse, ele, com a sua obra, conquista toda a autoridade no céu e na terra. Autoridade conquistada. E agora eu quero falar um pouco a respeito da autoridade que procede de Jesus, que é a autoridade que sobre ti repousa, que é a autoridade delegada. Em meu nome vocês vão expulsar os demônios. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, então vão e façam discípulos. E vocês vão respaldados pela minha autoridade. Onde vocês estiverem, em meu nome, eu ali estou no meio de vocês. Há uma autoridade que respalda a igreja, que respalda e acompanha o crente, por onde quer que ele passa. Quem crê nisso, diga amém. Mas por vezes nós não assumimos a nossa posição, nós simplesmente desconsideramos o que diz a Bíblia, e vivemos uma vida de filhos de Deus, mas destituídos de graça, de poder, de autoridade, e em lugar de o diabo fugir de nós hospedamos no coração um certo medo do diabo, das suas atuações contra as nossas vidas, e por assim dizer, nós passamos a fugir do diabo. Tome postura em nome do Senhor Jesus. Nós nessa noite de hoje vamos falar um pouquinho a respeito de como exercer esta autoridade delegada que Cristo deposita sobre os seus discípulos. 5 coisinhas aqui, estes 2 versículos que acabamos de ler, nos chamam à responsabilidade, nos chamam a uma tomada de posição. Se você quer viver uma vida de filho de Deus, que exerce a autoridade sobre as forças do maligno, e assim ser um agente de bênção na sua casa, na sua igreja, no seu bairro, entre os seus parentes, por onde quer que Deus te enviar. Pois bem, existem 5 coisas que nós precisamos fazer, ou pelo menos 5 adequações requeridas pelo texto bíblico, a fim de que nós possamos ver de fato, de verdade, esta autoridade de Deus se manifestar através das nossas vidas. E a primeira delas vem lá: sujeitai-vos, pois, a Deus. Tem que obedecer. O que é sujeição? Se colocar diante de alguém com uma disposição dócil, pronto a acatar e praticar a sua ordem. Se sujeitem a Deus. O crente só tem autoridade na vida quando ele olha para Deus e diz: Senhor, reina, se estabeleça a tua vontade, tu tens autoridade, tu tens o direito de exigir obediência, então diante de ti eu me ponho pronto a obedecer. A Deus não se questiona, a Deus se obedece. Às vezes é doído, é custoso, nos leva a alguns sacrifícios, sobretudo os sacrifícios da nossa vontade, do nosso eu. Obedecer a Deus nos leva, segundo o exemplo de Cristo, para a cruz. E Jesus nos convida à obediência e a uma vida de autoridade. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu estou indo para uma vida poderosa, acompanha-me. Eu vou para a cruz. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que dele eu beba. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Tu tens direito de exigir obediência.
Às vezes a obediência é um cálice amargo. Quer viver uma vida poderosa? Quer de fato ter autoridade sobre a força das trevas? Olhe para Deus e diga a Deus: reina, estabelece a tua vontade, eu me sujeito a ti, eu reconheço em ti a autoridade. O Senhor não me consulta, não pede a minha opinião. O que diz tua palavra, eu me rendo, eu me dobro para a cumprir, para a praticar. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Ato contínuo a Ele, a este. É o segundo ponto da nossa mensagem. Nós precisamos, depois de nos sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo. Resistir. A Deus eu não resisto, eu me sujeito. Ao diabo eu resisto, eu não me sujeito. Resista ao diabo, embraçando o escudo da fé, com o qual você pode e deve apagar todos os dardos inflamados do maligno. Como é que vai a tua fé? Como é que vai o escudo da fé? De repente ele está baixado. Embrace o escudo da fé. Imagine um escudo, e atrás tem duas alças. Você coloca a sua mão ali e o posiciona devidamente diante de você. Para quê? Para não ser atingido pelos dardos inflamados do maligno. Levanta o teu escudo em nome de Jesus. Exerça a tua fé. E veja o que é a fé em termos bíblicos. Deus fala, eu ouço. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. E esta palavra, quando ouvida e entendida, é trazida ao meu coração pelo Senhor, o Espírito Santo, e uma confiança sobrenatural toma o meu coração. Então, contra toda lógica, contra tudo e contra todos, eu digo: eu creio, e eu me movo na direção que eu creio. E alguém diz: onde é que você vai? Vai dar errado. Vai dar certo, porque eu tenho uma palavra de alguém que não falha. Isto é fé. Isto é fé. Existe a fé, que é a confiança no que Deus diz, e existe a crendice popular, a superstição, que tenta se parecer e se mesclar com a fé bíblica, e infelizmente, mesmo no meio evangélico, tem alcançado algum sucesso. Às vezes a gente olha para a Bíblia e olha para o comportamento dos crentes. Isso daí não é bíblico. Isso daí não é a linguagem da fé. Isso é crendice popular, é vã superstição. Isso daí não vem de Deus. Porque eu colocaria a minha confiança nessas coisas? Mas existem crentes que estão confiando em outras coisas, em outras revelações, em outras palavras, direções. Estava vendo uma entrevista num podcast desse, e um autor de canções evangélicas que nós cantamos e gostamos, falou assim: não, eu acredito em horóscopo. Falou assim desavergonhadamente: não, eu sou ministro do evangelho, eu pelas canções prego a palavra, e eu acredito também que existe uma influência dos astros e tal. E falava isso assim, sabe, como se fosse coisa natural, corriqueira e tal. Crente não acredita em horóscopo, amém, irmãos? Amém? Amém. Isso não nos pertence. Resista ao diabo pelo escudo da fé. E o que é fé em termos bíblicos? É confiar no que Deus diz e não abrir mão.
E a fé na palavra do Senhor não é apenas escudo, é também espada, a espada do Espírito, que golpeia Satanás e o faz recuar. No capítulo 4 do Evangelho, conforme escreveu Mateus, nós vemos ali um embate espiritual. Jesus, maior representante dos céus, e o diabo, maior representante do inferno. O palco da batalha é o deserto. Jesus jejua 40 dias, 40 noites, depois dos quais ele tem fome, e dele se aproxima o tentador, e observando a sua fragilidade e mais imediata necessidade, ele então desfere o seu golpe, dizendo: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Você não precisa passar por isso. Mas Jesus, cônscio de que, na verdade, a sua maior necessidade é comunhão com Deus, ele contra-atacou, ele resistiu ao diabo, dizendo a ele: não só de pão viverá o homem, mas sim de tudo quanto procede da boca de Deus. Ele citou as Sagradas Escrituras. Quem está entendendo diz amém. Nós resistimos ao diabo, sustentando em fé e publicando e praticando o que Deus diz. O texto sagrado nos informa que, ato contínuo a esse, Satanás colocou a Jesus no pináculo do templo em Jerusalém, na cidade santa, onde o templo de Deus, a casa de Deus está, na torre mais alta do templo. Veja que Satanás não tem medo de símbolos religiosos, de aparência de piedade. O lugar da segunda tentação foi a casa de Deus, a cidade santa, a torre mais alta do templo. Ele disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. O salmo forte, né? O salmo 91, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, eles te sustentarão para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Tem gente que deixa lá a Bíblia aberta, né? No salmo 91 para espantar o diabo. O diabo cita o salmo 91, ainda que torcido, né? Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Mas que Jesus, que não conhece apenas uma porção da Bíblia, mas conhece toda a Escritura, se volta para Satanás e o resiste, lançando na sua cara o entendimento adequado da palavra de Deus. Ele diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não tenho o direito de submeter Deus a testes tolos. O diabo não isola o texto e torce o texto e me induz a uma direção que o texto, que a palavra de Deus não está indicando em verdade. Isso não é fé, isso é superstição, isso é doutrina de demônios. Jesus agora é colocado pelo diabo num alto monte, e num momento de tempo, Satanás faz passar diante dos olhos de Jesus todos os reinos do mundo e toda a glória deles, e então propõe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus o resiste mais uma vez e o repele da sua presença, dizendo: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Com isto, Satanás o deixou, fugiu. Quem entendeu diz amém. Nós precisamos resistir. O diabo ele ataca quem tem brecha na vida. Que brecha você encontra na vida do Senhor Jesus? Ele acabou de sair das águas do batismo, onde do alto Deus o Pai deu-lhe testemunho: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Cheio do Espírito e guiado pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem compreendeu diz amém.
O diabo não suporta Deus dar testemunho positivo a respeito de um dos seus filhos. Lembra-se de Jó? Deus fez um elogio a Jó. Você viu meu servo Jó? Não há na terra ninguém que seja semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente, homem que se desvia do mal. A partir de então, Satanás, este é o meu alvo. Deus se agrada desse homem? Este é o meu alvo. Meu irmão, minha irmã, não tenha como coisa estranha o fato de você estar em sinceridade na presença de Deus, buscando viver a correção da palavra, buscando viver em santidade, pura consciência diante de Deus, diante dos homens. Não estranhe o fato do diabo vir contra a tua vida. Amém? Resista ao diabo. Resista ao diabo. Sujeite-se a Deus em primeiro lugar, obedeça ao Senhor, resista ao diabo, dê uma resposta adequada aos ataques do maligno, identifique, discirna, peraí, o que está por trás disso? Em nome de Jesus eu rejeito a enfermidade, eu rejeito este mal, na autoridade do nome de Jesus, não tem lugar na minha vida, entre os meus, fora Satanás, em nome do Senhor Jesus. Resista. Então, para vivermos uma vida poderosa, uma vida que, de fato, tem em si a autoridade delegada pelo Senhor Jesus, é preciso estar sujeito a Deus e estar de prontidão para dar uma resposta adequada aos ataques do maligno. Nós precisamos resistir ao diabo. Nós precisamos também nutrir uma vida de íntima comunhão com Deus. Quem não tem comunhão com Deus, quem não tem intimidade com o Senhor, não tem a autoridade do Senhor. E o texto diz, verso 8: chegai-vos a Ele. Veja que maravilhoso, você tem acesso a Deus. Deus te abriu uma porta, Deus te estendeu o convite da graça. Se aproprie desta graça que te habilite a se mover na direção de Deus. O homem natural, aquele que ainda não foi tratado, alcançado pela graça de Deus, aquele que ainda não se rendeu ao santo evangelho de Cristo, tal pessoa não deseja se achegar a Deus, não deseja e não tem poder, não tem condições de se voltar para Deus. Este privilégio, esta prerrogativa, esta bênção, pertencem àqueles a quem Deus fez o convite da sua maravilhosa graça, ou ainda receberam em fé o convite da graça. Se achegue a Deus, seja íntimo de Deus. Não deixe Deus falando sozinho. Quando Deus tocar o seu coração, vai e ora. Não deixa para depois, porque talvez depois você não vá orar. Tem que ser na hora. Quando o Espírito Santo soprar a lembrança daquele versículo, Deus está falando comigo, se reserve, incline os seus ouvidos para ouvir a mensagem por completo. Chegai-vos a Ele, se achegue a Ele. Um crente que tem autoridade é um crente que vive em intimidade com Deus. Jejue, ore, participe dos cultos tantas quantas vezes for possível. Mantenha comunhão com Deus, se achegue a Deus, a porta está aberta. A porta está aberta. Chegai-vos a Deus. E olha só, se você der este passo, então Deus derrama mais graça, e Ele se achegará a vós.
Às vezes nós nos privamos da graça de Deus porque nós a menosprezamos. Às vezes nós não temos maior intimidade com Deus e por vezes parece que Deus de nós se esconde e a gente não sabe o porquê. Talvez seja porque você e eu não estejamos valorizando as pequenas gotas de graça e estamos querendo que Deus envie um tsunami e nos encharque por completo da sua graça. Se nós não valorizamos as gotas, por que valorizaríamos a tempestade de graça? Quem está entendendo diz amém. Se achegue a Ele, se achegue a Ele, e você vai ter uma vida de autoridade. Mas o texto continua. Precisamos, em primeiro lugar, nos sujeitar a Deus. Em segundo lugar, resistir ao diabo. Em terceiro lugar, nutrir intimidade, ou seja, nos achegar a Deus. Mas precisamos também, para termos autoridade na vida, precisamos de boa reputação, né, irmãos? Precisamos de boa reputação. E o texto diz: purificai as mãos. Aquilo que nós fazemos, as nossas ações, as nossas obras, as nossas atitudes, os nossos feitos, aquilo que pode ser visto pelas pessoas à nossa volta, é isso que constitui a nossa reputação. A nossa reputação é aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito. Amém? Por onde nós passamos, nós temos autoridade? Ou a nossa autoridade nos foi esvaziada por conta dos nossos maus feitos, por causa das nossas mãos não purificadas? Purifique as mãos, tenha bom testemunho para com os de fora, e então você vai ter autoridade. Você vai ter autoridade, autoridade reconhecida. As pessoas vão chegar até você e vão dizer assim: eu sei que você é crente, por favor, ore por mim. Sabe o que a pessoa está dizendo? Você tem acesso a Deus, você tem autoridade, você é agente de Deus, você é instrumento de Deus, você é vaso de Deus. O poder de Deus é ministrado através da sua instrumentalidade. Isso não é uma bênção, irmãos? Mas por vezes o nosso ministério é censurado por conta do nosso mau testemunho. Comprou, tem que pagar. Empenhou a palavra, tem que cumprir. Aconteceu lá no meio do processo algo que não estava nos planos. Você pega o telefone e você liga: escuta, me comprometi com você e reafirmo o meu compromisso. Tive um contratempo, mas eu sou de Deus. Fica tranquilo, eu vou cumprir minha parte. Quem está entendendo diz amém. O crente tem autoridade quando tem mãos purificadas. Elias passava, certa mulher: olha, eu reparo que por aqui passa um homem de Deus. Por onde você e eu temos passado, nossa presença tem sido reconhecida como alguém que tem a autoridade de Deus na vida? Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus? Ou será que o nosso comportamento faz com que as pessoas, em vez de nos respeitarem como pessoas a quem Deus investiu da autoridade, elas nos desprezem, menosprezem? Jesus falou assim: bom é o sal, bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, se ele perder a capacidade de salgar, se ele não der sabor, ele para nada mais presta. Ele vai ser lançado e vai ser pisado pelos homens. Não existe mais nada mais triste do que ver um crente que por conta do seu mau testemunho passa a ser menosprezado, pisado até, porque perdeu o sabor. Perdeu o sabor.
purifiquemos as nossas mãos, e a autoridade de Deus em nossas vidas será reconhecida. Tenhamos bom testemunho para com os de fora. Cuide da sua reputação. Eu não ligo muito para aquilo que as pessoas dizem a meu respeito. Deveria ligar, porque sobre a sua vida repousa o glorioso nome do Santo Filho de Deus, Santo Filho de Deus, Jesus Cristo. Não dói no seu coração quando as pessoas zombam e dizem: olha, pastor fez isso, aquela igreja fez aquilo, e não sei o que. Me dói no coração. Não é minha denominação, não é o grupo com o qual eu me identifico, mas o simples fato deles terem nas mãos a Bíblia que eu tenho, e ostentarem o nome que eu glorifico, eu digo: Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. A igreja precisa se posicionar de tal maneira que os de fora reconheçam a sua autoridade, a autoridade delegada, a autoridade que lhe foi conferida pelo Senhor Jesus. Mas não basta ter boa reputação. Reputação é aquilo que as pessoas dizem a meu respeito, né? E de repente, por fora, bela viola, né? Mas e por dentro? Pão bolorento? Por isso o texto continua dizendo: e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. É aqui. Em última análise, é aqui que você tem ou não autoridade. É lá dentro, é no íntimo, é no secreto. Porque de repente você olha para mim e você diz, terno e gravata do jeito que eu estou, hein? Eu ganhei elogios hoje. O pastor Felipe falou: puxa, isso é martelo hoje, né? Eu falei: sim, eu vou pregar. Mas Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o que vai lá no coração. Então não basta ter apenas boa reputação, é preciso ter boa consciência, pura consciência. Eu preciso ser um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Esse tem autoridade, esse faz frente ao inferno, esse não tem medo do maligno. Quando os demônios se manifestavam diante de Jesus, eles gritavam, né? Curiosamente, eles diziam: que tenho eu contigo, ó Santo de Deus? Eu não tenho nada a ver contigo, eu não tenho vínculo nenhum com você. Você é o nosso avesso, o nosso opositor, nós não temos nada em comum. Dá para perceber a coisa? É lá no coração. O inferno tem que olhar para mim: isso aí, não tenho nada a ver com esse cara, não tenho nada a ver com ele, não tenho nada a ver com essa mulher. Eu tento colocar ressentimento no coração dela, mas ela me resiste, ela rechaça, ela apaga o meu dardo inflamado, crendo naquilo que a Bíblia diz, que ela não deve hospedar no coração raiz de amargura. Ela me vence, eu tenho que fugir. Lanço na mente daquele homem pensamentos impuros, que o sugestionam a colocar os pés num caminho no qual Deus não está, mas de pronto, de imediato, ele repele, ele resiste, ele rechaça a minha proposta, porque ele diz: sou um homem casado sob a bênção de Deus.
então o diabo foge. Autoridade. A autoridade. Obedeçamos a Deus. Resistamos ao maligno. Cuidemos da intimidade com Deus. Cuidemos também de ter uma boa reputação diante das pessoas. E sobretudo, tenhamos pura consciência. Lá no homem interior. Lá no homem interior. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. E ora a Deus em oculto. É lá que você se vira no avesso e você diz: Deus, eu sei quem sou e tu sabes também, e eu vim confessar, eu vim me expor, eu vim resolver as questões que eu trago no secreto do meu coração. Senhor, eu quero ter na minha vida boa consciência e a tua autoridade.